Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo. Estamos um pouco atrasado hoje, mas vamos para frente aí, levando a palavra de Deus, confortando os corações, ensinando aquilo que Deus já reservou para nós, que são grandes coisas que Ele tem feito por cada um de nós, por isso estamos alegres, né? Vamos começar o dia, Shalom? Shalom. E o meu celular? Começar o dia abençoando e fazendo com que a gente possa alcançar os méritos dados pelo Eterno, porque tudo provém dele, todas as coisas vêm dele, e sem ele nada podemos fazer, né? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, é o Deus que alimenta nossas almas todos os dias com a sua palavra e nos deu a Torá como um manual de instrução para que a gente possa acreditar em suas palavras e vivenciar as suas palavras. Um abraço para você, dona de casa, para você, mototaxista, para você aí, comerciários, também para todos colônio, as pessoas trabalham na roça, na granja, na fazenda. Um bom dia para você da cidade aí, vigilante noturno que acordou cedo, né? Acordou cedo, acordou não, passou a noite vigiando e agora está voltando para casa para tomar o café e dormir um pouco, né? Para recuperar o sono da noite anterior. Um abraço também para você aí, funcionário da Prefeitura Municipal, para você, funcionário da Câmara Municipal, para todos que estão ligados com a gente aí do mototáxi, taxista, também para o pessoal do aplicativo da Losamo, né? Um abraço também para você, motorista de van, motorista de ônibus e também os caminhoneiros que estão entrando e saindo da nossa cidade. Bom dia, fique na paz e tudo venha correr bem. Shalom. Shalom. Hoje nós vamos fazer um shacharit de Shabbat, né? Sempre a gente faz shacharit, a bênção da manhã, a oração da manhã. E hoje nós vamos da Midar de Shabbat, que é shacharit de Shabbat. E diz assim: Adonai, Eterno, abre meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Baru, bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O grande, o poderoso, o temido Deus, Altíssimo Deus, que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que com grande amor fará vir um Redentor aos descendentes desses patriarcas, por amor de seu nome. Lembra-te de nós para a vida, ó Rei que ama tudo e tem vida. Escreve-nos no livro da vida pelo amor de ti mesmo, que és Deus da vida. Melé, ó Rei, auxiliador, salvador e escudo. Bendito sejas tu, Eterno, escudo de Abraão. Tu, Eterno, és poderoso para sempre. És tu que ressuscita os mortos e és potente em salvar. Tu sustenta a vida com misericórdia. Ressuscita os mortos com grande piedade. Ampara os caídos e sara os doentes. Afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões. Confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu? És eterno, tem de poderoso atos. Ou quem pode ser comparado a ti, Rei que tiras e restitui a vida, e que fazes florescer a salvação. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ninguém pode se comparar ao Hashem, né? Não Não tem. não existe isso assim, não, mas eu sou igual a Deus. Ele tira a vida, ele dá a vida, ele ressuscita, ele sara, ele cura. Porque, Ruth, ninguém pode se comparar com ele.
Só tem ele mesmo. Porque, na realidade, Ruth, todos nós que nascemos aqui na Terra, todos os homens e mulheres, o Salmo 8 diz que nós somos menores do que os anjos. Pega aí a visão aí, você que está assistindo aí. O Salmo 8 diz que todos os homens e mulheres que nasceram aqui na Terra são menores do que os anjos. Quem disse isso? Foi o próprio Deus que nós somos menores do que os anjos. Então, não existe um homem igual a Deus. Não. De maneira alguma. Isso foi invenção, foi induzido para que as pessoas continuem acreditando em intermediário, né? Intercessores. Já Israel, que foi chamado para ser sacerdote para as nações, a história é diferente. Diz que nós seremos sacerdote para as nações. Nós não precisamos de intermediário, porque as nossas orações é direta a Deus. É direta a Deus. A palavra Israel, né? Ishuru, em hebraico, significa comunicar-se com Deus, ter conexão com Ele. Né? Direto, não precisa de mediador. As nações não precisam de um mediador. Precisa de alguém. Você recorrer a alguém para falar com Deus. E olhe lá se esse alguém é de Deus. Né? Mas no judaísmo não, é diferente. Você pode conectar-se com ele direto. Você olha lá no Novo Testamento, o próprio Yeshua diz, quando você for orar, entra em teu quarto, fecha a porta, que antes de você pedir o que você quer, o Pai já sabe o que você quer, antes de você pedir. Então, há uma conexão, você está falando para judeu. As nações não, as nações têm que ficar de joelho, ferir o joelho, botar a cara no pó, mas o judeu mesmo, que tem conexão com Deus, seja ele homem ou mulher, ele não precisa de atalho, de nada disso. Ele fala direto com o Hashem lhe atende, porque o Hashem disse isso, que os sacerdotes, o povo de Israel seria sacerdote para as nações. Quem tem que ensinar as nações é o povo judeu. A profecia do Velho Testamento diz assim, as nações irão a judeu para orientação espiritual. Aonde nas Escrituras? Zacarias 8, versículo 23. Então, toda nação recorrerá à sabedoria do povo judeu, do povo israelita, que é o povo hebreu, para saber, para aprender de Deus. Porque hoje há a diversidade de deuses e cada um está pegando a fatia do bolo. Agora, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó está olhando quem está com ele e quem não está. Mas aí a profecia diz, as nações irão aos judeus para a orientação espiritual. Aonde nas Escrituras? Zacarias 8, 23. Também diz assim, todas as armas serão destruídas. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 39, versículo 9 ao 12. O Ezequiel, capítulo Ezequiel no Velho Testamento. Todas as armas de guerras serão destruídas. Milhões e milhões e bilhões de euros são gastados em equipamento de guerra, máquinas mortíferas, submarino, tanques e mais tanques de guerra, tanto equipamento eletrônico, eletroeletrônico, os mísseis, tudo vai ser transformado, aqui diz a Bíblia, em ferramentas agrícolas. Vai se usar... Já pensou um trator daqueles de guerra trabalhando numa roça? Ele revira a roça de um lado para outro igual um tatuzão, e é rápido, porque é máquina potente. Deus vai utilizar... cada exército que tem aí, que está se arrumando, se aglomerando, se preparando para uma grande guerra, Deus vai tomar essas armas. Vai tomar e fazer ferramenta delas, ferramentas agrícolas. Está escrito em Ezequiel 39, versículo 9 e 12. 17. Aqui vem um castigo, porque o rio Nilo, Ruth, ele alimenta muitas nações nas suas margens, direita ou esquerda, por ele ser um rio caudeloso, um rio que
toda a história da Bíblia vem quando fala do rio, né, do rio Nilo. Fala do rio Quebar, rio Tigres, mas quando fala do rio Nilo, a gente para, porque é um rio caudaloso, que alimenta alguns países das suas margens. Ele traz nutrição, vigor, alimento para todas as nações no qual, aonde ele está instalado. As pessoas se alimentam dali. Mas diz aqui, e o Nilo secará. Essa é uma profecia. Ninguém prega isso, dá dinheiro. Só que ele, o Nilo, ele é considerado um deus, né? Uhum. E ele vai ser seco. É por isso que o Eterno, quando ele agir contra as nações, ele vai secar o Nilo para mostrar que só existe ele e que não há outro, e que tudo é confusão dos homens aí querendo, fazendo idolatria. Continua a idolatria. Aí o Nilo secará. Quando o Nilo entrar em decadência para secar, o que vai acontecer? Todos os animais marinhos morrerão. Todos os peixes, os crustáceos, tudo que alimentava o povo nessas nações, eles vão entrar em desespero, porque é a natureza cobrando do ser humano aquilo que o ser humano fez de mal para a natureza. Mas vem aí 18, número 18, a profecia. As árvores darão fruto mensalmente, aonde nas escrituras? Ezequiel 47, 12. Tu tem um pé de manga rosa no teu quintal. Você plantou hoje, daqui a um mês você está colhendo frutos de melhor qualidade. Não é essa manguinha rosa, não. É manga rosa que uma sustenta da família. E outra que, além dela dar todo mês, vai ter sabor, porque hoje ela dá só em tempos em tempos, né? Tem uma vez por ano. E se ela der fora de tempo, você for comer, não presta. Às vezes tem bicho dentro, tá? Não, essas mangas que nós compramos em supermercados, às vezes tá até bonita, você olha, linda, tal, mas não tem o cheiro, o gosto, o paladar da manga tirada lá no pé, né? Ou quando ela já está caindo, já madura, que você vai comer, aí você sente o paladar que essas de supermercado não tem, porque elas já foram tiradas verde. Elas para amadurecer, elas estão sendo amadurecidas à força. Então perde o quê? O sabor, o paladar. O supermercado, quando eles começaram a vender assim, manga, as frutas, verduras, legumes, da época que vai chegar, que as profecias diz, todo mundo correrão para comprar, porque tudo será de primeira. Tudo será de primeira. Agora não, agora eles estão tem região que não tem manga. Aí eles têm que levar, então tem que tirar de vez para vender. Quantos países não tem manga? Aí compra daqui do Brasil. Então já chega lá, já não tem o mesmo paladar, o mesmo gosto, né? Então as árvores darão fruto mensalmente. Você planta 10 pés de coco, coco da praia. Com um mês você já pode viver desses pés de coco, vender. Porque eles além de ser grandes os pés de coco, porque na época de Josué e Caleb, era natural, o fruto está no normal, isso era natural. Então, um cacho de uva era 2 homens fortes para carregar, amarrado num pedaço de madeira, para poder carregar um cacho de uva. Hoje você pega um cacho de uva e bota na mão. Né? Que tamanho seria essas uvas? Maior do que um coco da praia, maior do que a melancia. Vai voltar isso aí. Coisa que nós, ser humano, não conhecemos, nós vamos conhecer, porque a palavra de Deus diz isso aí. O 19, as tribos de Israel receberão de volta a terra herdada por Deus, né? Que Deus deu para eles. Isso aí que é longo, né? Porque as tribos foi dada através de Moisés, né? Que foi sorteado, cada tribo tinha suas terras. Hoje em dia quem mora lá é outras pessoas, mas eles vão retornar e receber tudo de volta. O jubileu mesmo. Que ele restitui, né? Eu quero de volta que é meu. Agora me diga uma coisa, quando acontecer do resgate
das terras de Israel, dos bens de Israel para o israelita, isso aí vai acontecer porque as profecias disse isso. Quem falou? Deus, através dos seus profetas. Agora, aonde nas escrituras, Ezequiel 47, versículo 13 e 13, vai acontecer a devolução. Se você pegar o livro, se você aí que é inteligente, gosta de descobrir o que vai acontecer no futuro, vá no livro de Ezequiel, leia o livro para você ver. Você vai ler, no começo às vezes não entende, porque ali tem muita parte espiritual, que só que explica a Bíblia oral, mas vai te mostrando para onde a raça humana vai. Porque todo mundo está dizendo que a gente morre e vai para o céu. Né? Muitos. A profecia de número 20. As nações da terra conhecerão suas injustiças com o servo Israel. Reconhecerão aonde nas escrituras? Isaías 52 e 53. Porque quando se fala de Isaías 52 e 53, as pessoas dizem, não, isso aqui é fulano de tal que morreu, tal, assim, assim, assim. Mas se você pegar o texto de Isaías 52, na Bíblia original, ou na Bíblia mesmo comum, 52 e 53 de Isaías, você vai ver que é Israel que sofreu pelas nações. Quem é que é perseguido? Quem é que é destruído? Quem é que nunca teve paz aqui na terra? O povo israelita, o povo hebreu, o povo judeu, que é a mesma coisa. O povo hebreu foi perseguido. Muitos morreram, muitos foram torturados, muitos por campo de concentração. E eles tinham bens antes, né? Tinham terra, porque as tribos tinham terra. Outro tinha muita joia, quadro valiosos de pintura. Milhões de dinheiro valia, ou vale até hoje. E eles tomaram tudo isso. Além de tomar seus bens, levar para o campo de concentração, levar para ser escravizado. E isso aqui diz assim, as nações reconhecerão as suas injustiças com o servo Israel, né? Aí quer dizer, eles vão dar tudo de volta, eles têm que recompensar tudo que eles sofreram e dar o que é direito, né? Agora, acontece o seguinte, a profecia de número 21 do Velho Testamento diz o seguinte, e existe mais 50 profecias de coisas que vai acontecer no futuro, que Deus falou, foi Deus que falou. Aí aqui no 21 diz assim, o Messias oferecerá holocausto de sacrifício do terceiro templo, aonde nas escrituras? Ezequiel 46, versículo 2 e 15. O Messias, aqui está falando do Mashiach, que o Eterno mandará, né? Que oferecerá holocausto de sacrifício no terceiro templo. Esse Mashiach que virá, e quando ele virá, o templo está caído, e ele vai reconstruir o templo, só ele pode reconstruir. E outra coisa, ele vai oferecer sacrifício de animais, que hoje está suspenso. Porque só pode fazer depois que o templo for erguido, porque tem que ter o altar do sacrifício. E tem que ter o sacerdote. Não existe templo de Deus aqui na terra. Deus não mandou mais construir templo. Mandou construir 2, foi destruído. Agora, a profecia do terceiro templo, e só vai participar desse terceiro templo aqueles que conhecem, que sabem seus direitos. Porque muitas pessoas religiosas aí, que estão convictas de que vão morar no céu, eles não sabem que todo projeto de Deus é aqui na terra. Não tem nada lá para cima. Porque, na realidade, Ruth, nós nascemos aqui da terra e para a terra voltaremos. Agora, a nossa alma, ela procede do Hashem, o nosso espírito procede do Hashem. E nós estamos vivendo aqui na terra um tempo determinado por ele, para que a gente venha se adaptar o que é ser uma pessoa espiritual ou material. Tem gente que não sabe ser espiritual aqui na terra. Aí se perde. Por que se perde? Porque o próprio Deus diz, meu povo se perde por falta de conhecimento da minha palavra. Que nós tem que estudar, né? Tem que estudar. Ontem você viu aquele debate que eu tive com um pastor sobre
por que a gente, se a gente gostava ou não gostava de Jesus, né? Primeiro faz uma pergunta, eu falo, explico tudo. Depois ele mandou um áudio para mim dizendo que eu disse que o Jesus era falso. Rapaz, disse o cara ficou me acusando. Eu digo, rapaz, você está equivocado. Está invertendo os fatos. Porque eu não falei essas coisas. Primeira coisa, o judeu não pode falar mal de judeu. Eu não posso vir em público e falar mal de outro judeu. E isso aí é contra a Bíblia. O Salmo 133 diz assim, o quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Por exemplo, nós temos um evento que vai acontecer hoje na Universidade 2, aqui na Folha 17, com todos os ministérios aqui da região que estão participando, foi convidado. Nem todos nós convidamos, porque não comporta lá no local, né? Mas é para 300 a 400 pessoas. E eu estou no meio lá de gente espírita, cristão ou não, incrédulo, ateu, à toa. Tudo estará junto com a gente ali. Mas o sentido de tudo que nós estamos fazendo é para que eles ouçam a palavra de Deus, né? O centro ali é Deus, né? O eterno Criador. Nós temos duas bandas. A Maranhão comanda uma e a outra vem lá da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá de Morada Nova. Então nós temos duas bandas boas, com bateria completa, onde teremos um louvor, começa 9 horas, começa aquele louvor, né? De 1 hora, assim, de adoração, louvor. Aí depois aqui, 10 horas, já começa a vigília, né? Aí chega o pastor Lindomar, que é o presidente das Assembleias de Deus de Madureira, lá do campo de Morada Nova, que é da convenção do pastor Ibanez, né? Então estará conosco juntamente com os seus ministros aqui na Universidade 2, na Folha 17, nessa noite, para essa grande vigília aí, né? Estou lá no meio. Só que eu acredito, eu conversando com a Nilva Bujac pelo telefone, e a gente estava falando sobre o encontro da cultura que ela fez. Eu fui lá, tinha muita gente, todas as religiões diferentes. Entrei lá e saí, não me escandalizei com nada. Porque eu sei o que eu tenho crido, né? Eu posso entrar em qualquer lugar, eu não vou escandalizar ninguém. E respeitar todos. Né? E respeitar todos. Aí eu parabenizei ela pelo evento da cultura, né? Foi feito lá na Universidade 1. Quem trabalha mais agora com a universidade, devido aos auditórios e o espaço, né? Quem trabalha com muita gente, 500 pessoas, 400 pessoas. Então tinha muita gente lá no evento, eu fui lá, conversei com algumas pessoas, amigas da gente, com o Tibirica e outros lá. Nós conversamos tudo, eu vi lá, assisti a apresentação de cada religião, assisti lá os trabalhos que eles fizeram lá, mostrando seus feitos, né? Depois terminei e vim embora para casa. Sem perturbação nenhuma, sem me escandalizar de nada, porque quando você crê, você fica no seu quadrado. Devemos crer, você tem a tua religião, fique nela, permaneça, seja fiel ao teu líder. Agora, respeite os outros. E respeite, em primeiro lugar, respeite o teu líder. Tem direito Aí de depois escolha. respeite as outras religiões. Cada um tem o seu chamado, onde se sente bem, né? Agora, aqui, a profecia de número 21, ela fala que o Messias oferecerá holocausto. O holocausto. Porque já apareceu muitos Messias na história da humanidade, muitos Machias, mas não ofereceu holocausto ao Eterno. Nem reconstruiu o templo. Nem reconstruiu o templo. A profecia da Bíblia aqui, que diz que o Messias vai oferecer holocausto de sacrifício no terceiro tempo, né? E está escrito na Escritura em Ezequiel 46, o versículo 2 e o versículo 17. Tu quer saber dos relances de tudo que vai acontecer agora e que vai acontecer no futuro? Lê Ezequiel capítulo 37. Mas começa do primeiro logo. Pega o livro de Ezequiel e lê do primeiro até o último. Aí você vai entender para onde é que tu vai. Porque o bom sempre é assim. Estão dando direção errada para as pessoas. E ler o capítulo todo. Porque não adianta pegar um pouquinho aqui e ler e achar que está certo. Quando eu era pregador, eu pregava Ezequiel 37, quando eu era pastor,
Eu pregava Ezequiel 37, falava dos ossos sequíssimos, né? Sequíssimo. E me levou ao vale de ossos sequíssimos, e lá eu vi muitos ossos seco. E aquela palavra veio para mim e disse, podes viver esses ossos? Aí eu respondi, tu sabes, Senhor. Ele disse, pois profetiza sobre os ossos, e eles vão viver. Aí eu profetizei, como o Senhor me deu ordem, e aqueles ossos criou um estalo dentro daquele vale, e ali foi se formando caveiras humanas no meio daquele vale, até que se pôs de pé caveiras humanas ali, mas faltava carne, faltava neve, faltava sangue, e o Senhor me disse, profetiza! E eu profetizei, e aí formou-se o corpo humano, aquele monte de gente naquele vale, onde era um cemitério agora, está um depósito de corpos, mas faltou o espírito de vida. E aquela voz me dizia, profetiza dos 4 cantos, quer dizer, os 4 pontos cardeais onde estão os espíritos, para que eles emanem sobre esses corpos. Onde é que estavam os espíritos daqueles israelitas que ali estavam mortos? Estava nos 4 pontos cardeais. Não estava no céu, não. Não estava no céu, não. Profetiza aos ventos dos 4 cantos da terra. E eu profetizei como ele deu ordem. E aí se tornou um grande exército. Era a casa de Israel que estava ali. Aí, então, na realidade, aquilo a gente pregava e falava tanta coisa, mas não dizia qual era o propósito de Deus para restaurar aquele exército. Por exemplo, assim, Ruth, nós temos aprendido assim, que na tradição judaica, se eu morrer, eu vou morrer, né? Eu vou morrer primeiro que tu, já velhinho, né? Tá, mulher nova ainda, bonita. Se fosse assim, só morria velho, né? Escute. Não, só morre o que presta. Quem não presta vai virando pedra. Mas, tirando a brincadeira, no judaísmo, a família, eles procuram ter uma terra onde ali é para enterrar todos os seus mortos. A esperança da família israelita é o seguinte, enterrar toda a família em um cemitério particular, porque quando aconteceu o arrebatamento, porque o Eterno prometeu, lá em Ezequiel 37 a gente vê, prometeu arrebatar esse povo, ele está falando aqui do povo israelita, e quem está praticando judaísmo está praticando a religião judaica, que é a religião da Bíblia. Então, está inserido nesse compromisso, seu nome está escrito no livro da vida, para o dia do arrebatamento. Que esse arrebatamento acontece aqui na terra para a terra. O Eterno, Ezequiel 37, se você ver direitinho, é Deus falando que vai em todas as nações atrás do seu povo. Os que tiver mortos, ele vai ressuscitar e levar para a terra de Israel. Não é lá em cima, não, senão ele dizer lá no céu. Ele disse, levar para a terra de Israel, o texto diz aqui. Então, todos seremos. A nossa esperança é diferente da esperança de outras religiões. Cada um tem uns que querem ir para o céu, outros... Uns têm uma visão. Diz que vão para o estádio intermediário, outros vão não sei para onde, para um paraíso. A nossa promessa que nós temos da Bíblia, que Deus fez para nós que praticamos judaísmo, é de levar para a terra de Israel, aonde nunca mais nós sairemos de lá. E lá que Deus vai, é aí que está o estranho, é lá que Deus vai perdoar os nossos pecados. Porque tem gente que está vivendo aqui na terra em pecado, mas não, alguém pagou o meu pecado, não existe mais pecado em mim. Né? Alguém pagou por mim. Pagou, mas tu está devendo. Tu peca todo dia, rapaz, como é que tu acha que essa conta acaba? Tu está devendo do banco. Mas todo dia tu quer tirar dinheiro do banco em empréstimo. Você vai fazendo uma bola de neve. É assim que está acontecendo com o povo. Quando morre, que passa para o outro lado, e esses pecados aí são meus, mas alguém não pagou. Aqui não foi riscado nada. Cadê os recibos de pagamento? Tu tem? Não. Então, vamos jogar, depois de 7 dias que tu morre, lá por mundo umbral, lá onde o filho e a mãe choram e o pai não vê. Lá é onde diz assim, cada um
paga pelos seus atos. Seus atos. Lá que é a hora do vamos ver, é a hora da verdade. Mas, Ruth, o interessante do que nós estamos falando aqui, em termos dessas profecias que vão ainda acontecer, e não dá dinheiro para pregar isso aqui e ensinar não, né? De jeito nenhum. Não cai um centavo na conta de quem está pregando. Mas o pregador dessas palavras, ele está fazendo o que Deus mandou. Ele está sendo o quê? Um servo, uma serva de Deus, pregando as profecias verdadeiras da Bíblia. A profecia que é real, que vale, é que está escrito na Bíblia. As outras, tudo é conversa. Agora, essas profecias aí, que são de 1 a 20 e pouco. 1 a 21, ainda está pouco ainda. Elas são mais mais de 50, né? Mas depois que o Mashiach vier, ele vai fazer com que todo ser humano da terra venha obedecer aos mandamentos. Uhum. Aí é quando não vai ter mais roubo, assalto, adultério, aí não vai precisar de arma mortífera. Não, e as pessoas, aí vai ser transformada em ferramenta agrícola. Eu, como sou um animal carnívoro, eu gosto de comer carne, porque está na Bíblia, Deus mandando o seu povo comer carne. Porque vai chegar um tempo que Deus vai tirar esse apetite da carne. Esse apetite da carne no hebraico é chamado de Etzarará, que é o instinto animal que entrou no ser humano. Quando eu vejo a pessoa dizer que alguém pagou os pecados, meus pecados, agora eu não tenho mais pecado, aí eu fico assim, dá vontade de rir, porque as pessoas não entendem o que eles estão falando. O pecado de Adão e Eva, quando eles pecaram, entrou neles o Yetzarará, que é o instinto animal, que veio da serpente, entrou neles e permaneceu neles, aí deles veio para nós, porque todos nós, a Bíblia diz que viemos de Adão. Então o pecado de Adão e Eva, a consequência, por exemplo, eles pecaram desobedecendo a ordem de Deus. Agora veio a consequência, que foi o instinto animal da serpente que entrou neles. Aqui ninguém está falando de diabo. Não. Nós estamos falando de animais, de instinto animal. A gente, além de pagar pelos nossos pecados, nós temos que pagar pelo pecado de Adão e Eva, que é nosso descendente, pelo bezerro de ouro, que os nossos descendentes fabricaram e adoraram. Tudo isso nós temos que pagar. Está tudo registrado dentro de nós. Não tem sangue de bode, de gente, para pagar isso aí não. Porque da época de Adão para cá, esse pecado permanece em nós. Por que é que a gente é uma pessoa cordeira, legal, tudo, mas quando se zanga quer matar o outro? É porque o instinto animal está no ser humano. Tem vezes que a gente tem um animal tão dócil, mas um dia ele avança contra a gente. Você lembra que nós tínhamos uma cachorra pitbull e tu deu uma ordem para ela, eu vou pro culto, não deixa ninguém entrar aí não, em casa. Até o nosso filho, que era o dono dela, ela não deixou entrar. Ele queria entrar e ela... né? Porque a nossa luta sempre foi controlar nós mesmos, né? Porque se a gente fosse fazer tudo o que tem vontade, a gente já tinha morrido, ou então estava preso por muitos tempos. Porque a fera que tem dentro da gente, se a gente não controlar, ela sai, né? Que é justamente esse instinto animal. A Bíblia fala que nós temos que ter autodomínio. Você vê que o próprio Jesus, está escrito no Novo Testamento, que um dia ele irou e desceu a porrada em todo mundo que estava na porta do templo. Meteu de chicote, derrubou as bancas, tudo. Aí o pessoal, o Nazareno está doido, está batendo todo mundo. Aquilo ali, a força do Etzará, instinto animal, estava nele. Aguçou dentro, porque ele chegou na casa, no templo, que dizia que era a casa do pai dele, lá estava cheio de camelô, vendendo animais, vendendo pulseirinha, vendendo isso, vendendo aquilo, aquela gritaria ali. Ele chegou e meteu a pancada, derrubou banca, pegou um chicote, bateu em gente, limpou a casa, a frente da casa de Deus, saiu todo mundo zangado, disse esse Nazareno aí, esse daí ele está endemoniado, porque bateu em nós tudinho. Mas não é o Etzará, é a força do Etzará, do instinto animal. Não é que Jesus estava com demônio, não. É qualquer um de nós. Por isso que a Bíblia
fala para nós termos autodomínio de nós mesmos. Se tu vencer a você mesmo, você vencerá o mundo. Aí lá no Novo Testamento cita que a gente tem controle, até ele cita o cavalo, que tem que ter o freio na boca, o barco, que tem que ter o leme, né? Ali também o controle. Senão, sai desesperado. Tem uma passagem de Jesus que ninguém prega, ninguém fala. Faz de conta que não viu. Mas está escrito no Novo Testamento. Ele disse, ele está virado. Ele disse para os discípulos apóstolos: quem não aceitar que eu sou rei, que eu sou filho de Deus, que não quer aceitar o meu reinado, traga aqui e mate na minha frente. A gente não vê, quase ninguém fala disso aí. Ele mandou matar os inimigos dele na frente dele. Mas depois ele aparece já dizendo que devemos amar uns aos outros. Ali sim é ele, sem a força do Eitzará. Nós podemos ser bom e podemos ser mal. Quando Deus deu o livre-arbítrio para nós, porque tem muito crente aí que lá na igreja é mansinha, uma benção, colabora, dizimista, é ofertante, canta bem, é um santo. Mas quando chega em casa, espanca as pessoas. O diabo sai. Não tem nada a ver com o diabo, não é diabo não, gente. É ele mesmo que é ruim. O instinto animal que está em nós, que entrou do pecado, da época do pecado de Adão e Eva, ele permanece em nós calmo. Quando Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. É uma luta, né? Há uma força dentro de mim. Ele estava falando do Eitzará, do pecado, que entrou em Adão e Eva, que permanece. Paulo foi Shaul Hacharia, foi um apóstolo de Cristo, que não viu Cristo pessoalmente, viu na visão, na estrada de Damasco, e ali ele se converteu. Mas ele, na realidade, ele sabia controlar o Eitzará, porque ele era um centurião do exército romano, andava com 100 homens, centurião anda com 100 homens. Ele comandava 100 homens só para matar cristão. E de repente agora ele se tornou um cristão segundo o Novo Testamento. E aí ele passou, de perseguido, passou a ser perseguido. Ele perseguiu os outros, agora ele é perseguido. Então o Eitzará é uma força que vai sair quando as profecias que nós estávamos lendo aqui acontecer. Porque aí o Eterno, que vai arrancar esse Eitzará do povo daquela terra, é o Messias. Quando ele arrancar de todos nós o Eitzará, o instinto animal, ninguém peca. Não vai ter mais polícia, não precisa mais de polícia, não precisa mais de advogado, que ninguém briga. Muitas profissões na época vai desaparecer, porque um vizinho não brigará com o outro. O namorado continua namorando com a namorada, não tem problema. O casal não se separa mais. Juiz não precisa, porque não terá mais causa para a justiça. Quando acontecer... já aconteceu isso? Que eu estou falando? Não, mas vai acontecer. É a profecia que diz. Então, esse mundo vai viver o mundo da Shalom. Shalom. O que é a Shalom? É a ausência do pecado. Então, vai estabelecer nesse mundo a paz. O próprio Jesus, ele disse que o mundo jaz o maligno. Mas se você for prestar atenção, é isso mesmo. É um querendo destruir o outro. É um querendo tomar, enganar para tomar seus bens, para tomar dinheiro, para tomar esposa, para fazer contenda, briga. Quando Hashem mandar Mashiach vir à Terra, ele nunca veio. Essa discussão que eu tive com o pastor ontem, aí ele todo alterado, na maneira dele, eu falei, para não estar zangado contigo, não, pode falar o que quiser. A gente tem resposta para tudo, o judeu tem resposta para tudo. Aí eu disse para ele, olha, a gente não pode, quem está no judaísmo não pode maltratar um judeu. Jesus era um judeu, era um rabino, estudou na Yeshiva, coisa que ele não sabe. Estudou na Yeshiva judaica, que era a faculdade judaica. Ele foi mestre de rabino, segundo contas o Novo Testamento. E a vida dele, ele nunca pregou em outra religião. Olha, aí é pancada. Nunca pregou. Me mostra onde Jesus pregou em outra religião. Que ele criou uma religião. Escuta.
Aí Jesus pregou, está no Novo Testamento, mais de 20 vezes ele pregou na sinagoga do judeu. Lucas capítulo 4 diz que ele entrou no dia de sábado, como era o costume do judeu, porque ele era um judeu, a mãe judia, o pai José judeu, e o resto tudo era hebreu, israelita, tudo a mesma coisa. Então, entrando ele dia de sábado, na cidade de Nazaré, que é Nazaré, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Tu sabe que hora que foi dado o livro do profeta Isaías para Jesus, para Yeshua, lá dentro de Nazaré? Naquela hora? Aí os pastores caem por terra, porque não conhecem isso. Está escrito na Bíblia oral. Aí o que aconteceu ali? Ele chegou atrasado na sinagoga. Quando alguém chega atrasado na sinagoga, que a gente passa a oportunidade, é porque aquela pessoa é membro da sinagoga, é autoridade da sinagoga. Não pode entrar qualquer um. A gente não dá oportunidade para qualquer pessoa. Aí o que aconteceu, Ruth, ali? Ele foi-lhe dado o rol do livro do profeta Isaías. Quando ele abriu, naquele tempo não tinha capítulo, não. Só tinha os versículos, as palavras emendadas. Uhum. Nós temos algumas leituras aí em hebraico que não dá para a gente ler. A gente tem que só ler se conhecer o hebraico mesmo, as consoantes, porque as letras são tudo. Aquela música do Sérgio Lopes, Lamento de Israel, tem uma parte em português, embaixo tem em hebraico. Se você prestar bem atenção ao original, as palavras são todas emendadas. Ali você tem que ler e saber fazer a separação de palavra, porque naquela época não existia gráfica. Esse negócio de capítulo e versículo veio acontecer no ano de 1500 e pouco, quando fizeram a primeira gráfica, o primeiro livro feito na gráfica foi a Bíblia. E daí que foi criado aí a Bíblia com capítulo e versículo. Hoje as pessoas falam, está escrito o capítulo tal, no versículo tal. Naquela época ninguém pregava assim, porque não existe essa palavra capítulo dentro da Bíblia. Aí, Ruth, então, vamos para frente. Baruch Hashem. Estão falando só de profecia das coisas que virão, que está acontecendo. Mas me diz uma coisa. Se alguém veio para tirar o pecado do mundo, ei, anota na tua cabeça aí. Seja inteligente. Se alguém veio para limpar o mundo, tirar o pecado, varrer, tirou o pecado do mundo? O pecado continuou ou não? Continua e parece que cada dia está pior. Está piorando, está piorando, está piorando. E as pessoas ainda crêem que o mundo foi tirado dos pecados. E que não existe mais pecado no mundo. Isso aí, chama-se cegueira espiritual. Qualquer pessoa sabe que nesse mundo nunca, de Adão para cá, nunca os pecados foi tirado. Foi criado uma metodologia, uma doutrina na religião de Constantino, no ano 325 da Era Comum. Foi criado o quê? O perdão dos pecados. Para tirar o pecado do mundo. Não tira. Quem vai tirar o pecado do mundo é o Mashiach, que o Eterno vai mandar, que quando ele tiver... Porque o que esse Mashiach vem fazer aqui? Ele vem fazer milagre? Ele vem expulsar espírito? Também não. Não vem fazer as coisas. Vai andar por cima de água? Não, isso é coisa de mágica, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? A Bíblia diz que o Mashiach que virá, que Israel espera, ele vem guerrear as guerras de Davi. Esse é o propósito de Deus, de colocar Israel no patamar que é como nação. Israel hoje não tem nação. No século passado, Israel não era nada. Não tinha nem sequer uma cidade, uma vila. Não existia. Israel não tinha pátria. Hoje tem o quê? Um Estado. Tem para mim que, além dele ser descendente do rei Davi, ele será rei. Ele vai governar como o Davi. Não, mas está escrito que ele reinará. Mas ele vai botar ordem na casa. Ele vai nascer. Todo mundo vai conhecer o pai e a mãe do Mashiach, né? Todo mundo vai conhecer. Ele vai estudar em escola comum. Ele vai comprar pão na padaria. Ele vai comprar peixe no mercado. Mas ninguém vai desconfiar que ele é o Mashiach. Porque quando ele manifestar, ele vai estudar, ele vai se formar. Ele vai ser um grande político dentro de Israel. Até derrubar o trono de Israel. O ministro que está lá, todos aqueles ministros, vai cair. Quando subir o grande rei, que é o Mashiach.
Aí nós não precisamos acreditar que o rei Mashiach já chegou, que está no poder. Porque aí tem as provas que Deus deixou aqui no livro sagrado. Por isso que eles querem que você esqueça o Velho Testamento, que é para vocês não saber, quando o Mashiach vier, como é que nós vamos provar se ele é o Mashiach? Ah, porque ele é bonzinho? Não. Ele tem que cumprir todas as profecias. Ele tem que cumprir as profecias. É uma das profecias, são várias profecias que o Mashiach, está no Velho Testamento, que ele vai fazer, que usou todo o Mashiach que apareceu aí e nunca fez. Não. E o que é? Reconstruir o templo de Israel. Todo o Mashiach que apareceu, o templo estava de pé. Então já saiu fora de tempo. E olha que já veio, foi muito. Já veio muitos. Mas na época do Mashiach mesmo, que Deus vai mandar para Israel, esse Mashiach, ele vai crescer politicamente dentro de Israel, ele vai se tornar o primeiro-ministro e depois vai se tornar o rei de Israel. Mas é com luta, como o Davi quase morre, outra hora ele tirava onda de doido. É muita luta do que o Mashiach, não vai ser assim, Deus... Chegou o Mashiach, pronto, agora rei no mundo. Não é assim não. Ele vai pagar um preço, que Deus não dá nada de graça para ninguém não. Deus vai botar o Mashiach à prova para que os remanescentes de Israel, que estão espalhados no mundo, que é eu, é você, outros que amam Israel, que vai decidir se ele é ou não é, pelas escrituras, que o povo das nações abandonaram e que era o Velho Testamento. Aí tem a própria natureza, né, que vai se revelar também. A própria natureza, quando tiver... Já começou, né? A natureza, ela vai voltar ao normal. Por exemplo, assim, uma melancia maior do que um Fusca, um cacho de uva, uma Scania para carregar, vai começar a surgir nas roças, nas fazendas. Todo fazendeiro vai ter fartura. Porque todos que tiver terra... A terra vai criar força e vai aparecer através do sol. O agronegócio aqui na terra, de todos os países, eles vão crescer de uma maneira tão assim extraordinária, porque não vai faltar nada. A terra terá fartura. Enquanto os pregadores da mentira pregam que a terra vai entrar em caos, desastre, fome, guerra, não deixa lugar para ti. Eu queria que até a minha alma tivesse paz no mundo que virá, agora, no tempo que virá. Você não acha paz no que eles pregam. Mas os pregadores do Velho Testamento diz: e haverá fartura. E haverá fartura. Todos os salvos, todos os remidos, todos os servos e as servas terão sua terra em Israel. Já está dividida, repartida em Israel. Para onde nós iremos? Por isso que Ezequiel 37, Deus fala bem claro que vai nos arrebatar. Vai atrás de nós nas nações, os pontas de ramas, e para Deus a alma judia é a alma judia, e aqueles que morreram fisicamente, ele vai ressuscitar e levar para Israel terrena. Deus não promete no Velho Testamento, por isso que o pessoal não gosta do Velho Testamento, porque Deus nunca prometeu o céu para ninguém. Nós não temos condição, nós nunca tivemos lar. Nós estamos, por exemplo, assim, antes de vir para cá, onde é que a gente estava? Estava abaixo do trono, num lugar onde ficam as almas que estavam em Adão. E Adão morreu em pecado. Se era para ser salvo, o primeiro seria quem? Adão e Eva. O pecado de Adão está em todas as nações. Aí lá no Novo Testamento, todos pecaram, instituídos foram da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram e se afastou de nós a Shekhinah. Aquele negócio de que Deus não virá da tarde, vinha para falar com Adão. E Adão falava com eles, batia aquele papo no final da tarde. Isso aí era chamado a Shekhinah. Era Deus presente, conversando com a sua criatura. Foi cortado isso aí. Porque o homem se tornou o quê? Um animal. Um animal que deve controlar esse animal dentro de si. Porque aqui dentro de mim tem uma alma que ela é dividida em 5 partes. E dentro dessa carcaça humana ainda tem o instinto animal, que não é um espírito, não é um diabo, não é um demônio. A maioria das pessoas estão atribuindo o mal feito de alguém como se fosse uma coisa do diabo, inocentando o réu.
e dizendo que foi outro que fez. Ah, porque você matou sua esposa. Assim disse um réu para o juiz. Foi porque o diabo entrou em mim e mandou matar ela. Ah, então vamos condenar o diabo, vamos atrás dele, prender ele, algemar e levar para a cadeia que ele é o culpado. Não, senhor, não é isso. Você é dono de si. Você é dono da sua alma, você é a sua própria alma. Agora, se você deixou um invasor, um encosto, né? Te fazer levar, fazer mal a pessoa que você amava, o culpado não é o encosto, é tu que deu lugar a ele. Por isso que você tem que vencer a si mesmo para poder vencer o mundo. O negócio, hoje nós não ia falar nem disso, de profecia, mas a gente entrou num canal no qual as pessoas precisam ouvir essas verdades e se libertar das mentiras do evangelho de fariseu. Se libertar do evangelho de fariseu. Outro evangelho de fariseu. Gente, evangelho de fariseu, para nós do judaísmo, a gente sabe que todos achados de Corã no século passado veio dos assênios. Os assênios foi aquela classe de judeu. Como eu falei para as pessoas, tem 7 classes de judeu na Bíblia aí que mostra, tem os fariseus, tem os saduceus, tem os zelotes. Os zelotes eram bom, matam os outros, né? Os zelotes eles matam. Ai. Naquela série que eu estava assistindo, que fala a história de Jesus, esse zelote era só para matar os idólatras. Né? Eles matam com a daga, ele faz assim. Só cortar o pescoço. Bota um negócio e na aqui. história conta que esse zelote, que era irmão daquele que passou 38 anos na beira do tanque de Siloé, esperando alguém ajudar ele a entrar na água. Então, quando se trata de judeu, esse evangelho de fariseu que a menina canta na composição dela, ali trata-se de um evangelho falso. Não é que seja o evangelho, nós não estamos falando do evangelho de Jesus. Não. O evangelho de fariseu é porque os fariseus, a maioria deles, eram tudo encrenqueiro, bagunceiro, traidor da pátria, vendia os segredos, né? Então, quando Jesus trata de tratar os fariseus dessa maneira, mas vocês fariseus, já era conhecido como pessoas errôneas, que não prestam, né? Na época de Jesus era assim, eles conheciam as pessoas, mas na realidade, se você for estudar bem, Jesus fazia parte do judeu e era um fariseu. Só que ele era do lado do bem, não do lado do mal. E ele pregou para eles, para ver se eles se conversem, largassem aquelas coisas, que isso não é coisa de judeu que estavam fazendo. Né? Para que eles pudessem se converter e ter uma vida boa e dinâmica no meio da sociedade. Como Jesus entrava e saía em todo lugar. Eles não podiam fazer isso, porque eles eram partidários mesmo, eles eram encrenqueiros, eles encrencavam com o governo, eles eram estavam tudo do lado do Barrabás, depois já estavam do lado de Jesus. Era assim que funcionava. Ele fazia parte, esses judeus fariseus, faziam parte do Herodes, eles queriam dinheiro. A menina comparou o evangelho de fariseu, porque os fariseus, os maus fariseus da época, queriam dinheiro. E Jesus já não era assim. Não era assim, ele recebia de graça e dava de graça. Era isso que era o lema dele, curar as pessoas de graça. Quanto Jesus recebia um carro, uma casa, um edifício para curar pessoas? Ele não olhava nem na cara da pessoa, orava e Deus fazia a obra. É isso aí que acontecia. Agora, o fariseu, se tivesse esse poder, ele ia vender. Como os fariseus, como a menina disse, os fariseus estão vendendo. Tudo é campanha para nós mesmos, para juntar nós tesouro. E depois a bolha começa a se romper. Quando se rompe, está aí, como está aí. Entra no escândalo. Estão no escândalo, estão escandalizados. O prestígio que eles tinham virou agora desonra, né? Mas vamos para frente, nós estamos encerrando e graças ao Eterno nós conseguimos concluir esse programa, porque eu esqueci o celular de novo e estava lá embaixo. Shalom para Eliane, a Cláudia Marla. A Cláudia Arcanjo, a esposa do cantor, Sally Reis. Ele vai cantar hoje lá, né? Vai. E a Marla também, ela vai para lá para dar glória lá. Aí, rapaz, Marla, acompanha teu marido.
Olha, minha esposa, onde eu vou, ela vai junto comigo. É a coisa melhor que tem. É a gente andar com a esposa da gente. Até a sociedade respeita a gente. Quando você anda só, aí as pessoas não dão muito valor pra gente, não. Eu acho que a sociedade acha bonito o casal, porque sabe que o casal, o casamento, ele só é um presente de Deus, um projeto de Deus, quando os dois andam juntos. Quando é separado, já sabe, que quem está no meio dos dois. Né? Não vou nem falar o tamanho do bicho feio que anda no meio de casal separado. Nós vamos encerrar. É interessante, você vai para a vigília. Quem for para a vigília hoje, leva o seu esposo, leva a sua esposa. Não vá sozinho, não. Se você não tem esposo nem esposa, leva teu pai e tua mãe. Teus filhos, mas leva. Não vá só não, porque a Bíblia diz que, o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, porque se a gente está sozinho, aí vem as pombageiras para tentar. Elas dizem, opa, ali tem um servo de Deus, já. Aquela luz está brilhando, vou apagar aquela luz. Aí pode orar, a mulher pode orar, arrancar o couro do joelho, orando para que o marido se converta. Converte não, tu deixa ele só. Né? Porque você está prendendo aí a sua cabra. Não, porque chegou umas cabritinhas ali e a minha cabra aqui é perigosa. Não deixe para ali. Se for, vai dar problema. Então é assim. O laço do marido com a esposa não pode folgar. Por isso que existe uma aliança. Tem que estar na coleira. Tem que estar na coleira. Não, mas quando eu fui casar contigo, eu tive um sonho que eu ia passando de bicicleta, aquela meninada na Praça do Caxias, e eu ia de bicicleta. Aí alguém agarrava na minha mão e metia no meu dedo aqui uma aliança. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Estão querendo me casar. Puxar, né? Rapaz, com pouco tempo nós já estava ali no pé do padre já, fazendo os votos matrimoniais, né? Então, desculpa aí, minha cunhada, que eu tenho falado assim, mas eu estou falando assim, não é só para você não, é para todas as mulheres que deixam o marido. Não, vai tu, aí fica dormindo, fica tal. E o diabo está lá tendo oportunidade. O que a Bíblia diz no Novo Testamento? Que a gente, por exemplo, não podemos separar da esposa, ou a esposa de nós, por muito tempo, por causa do diabo. Para não dar lugar. Para não dar lugar ao diabo. Aí, eu vou jejuar. Aí tu dorme ali na cama e eu vou dormir lá numa rede, lá no fundo do quintal. Pombagira disse, opa, agora sim eu pego ele ou ela. Não te separe da tua esposa, nem para jejuar. Fica ali, ela está ali perto. Não precisa tu dormir agarrado com ela. Seja de acordo, né? Mas isso quando tem acordo. Porque muito, acho que é bom dormir longe da esposa, ou a esposa longe dele. Que faz um voto de passar vários dias sem tocar em sexo, né? Então tem que ter em acordo se é casado, né? Tem que ter marido que passa tempo fora de casa, o casamento não vai longe, não. Não vai. Por causa do emprego tem que manter a gente aqui em casa. Vamos trabalhar, gente. Já que é melhor tu ter teu marido em casa limpando tuas coisas do que você tá longe de casa, porque você não tá vendo. O que o marido não pode fazer na rua, faz em casa. De errado. Porque o diabo leva. É aí que os capetinhas diz, opa, abriu espaço. E isso é para estragar o testemunho do crente. Desde o crente tá firme. Aí quer mostrar na igreja um bom testemunho do marido. Aí o bichinho de ouvido de chifre tá ali ouvindo, diz, ela não sabe disso, vou fazer ela chegar, aí vai, encosta em alguém, até a pessoa saber e levar a mensagem de Jó para ela. É assim, então, você vai para um lugar, nós aprendemos isso aonde? A Dona Nepe, não foi? Eu, mas a minha esposa, se eu parar de falar aqui no texto bíblico, qualquer lugar, e eu sair, ela continua. Se ela estiver falando, eu chegar, eu já peguei. Ela pode levantar e vai embora. Porque há um só corpo e há um só espírito em nós. Porque primeiro de tudo da família vem Deus, né? Ele está acima. Aí depois que vem a família, depois que vem a igreja, né? Tem culto de ensinamento. Eu não vou, vai tu, eu não gosto. Manda teu marido ir, que lá tem uma irmãzinha que tá cheia das pombinhas. E percebe na hora, tem um detector de marido desprezado. Aí quando encosta, aí ele começa a soltar a língua, dizer que a mulher não presta, que a mulher é isso, que a mulher não acompanha ele. E tu viu aquela cantada que a profeta deu no irmão aqui em casa?
Aí ele começou a falar da mulher dele. De repente, a profeta solteira... aí Turianda! Já começou, o cara tem condição. Aí tu falou pra mim assim, tu viu aquela história ali? Diga, é isso. Deixa o cabrito andar só. E as cabritinhas vão pegar ele nas encruzilhadas aí, da vida. Mas vamos largar de mão esse negócio de casamento. Casamento pertence a Deus. Se você quiser obedecer a Deus, siga a Bíblia. Se não quiser, meu irmão, tu vai pagar preço, tu vai pagar campanha, vai dar casa, vai dar carro, vai dar tudo para ter um lar bom. E não vai ter esse lar. Porque o lar, ele é sadio, começa em casa. Tu tem um culto na tua casa, com teu marido, com teus filhos, com teus parentes? Não. Chama fulano ali. Não, ele não gosta, não gosta. Que diabo de crente é esse que não gosta de culto na casa dele? Hã? E existe muito isso, rapaz. Não deu lugar ao demônio, a Bíblia diz, não deu lugar ao diabo. E a pessoa dá lugar. Ah, porque tem um filho que fica bicudo. Pô, velho, nem que seja na porrada, tu vem assistir. Tu lembra que quando eu lembro quando eu era criança, quando meus filhos eram crianças, eu ia pra rádio. Aí eu fazia programa lá na rádio, eu levantava cedo. Aí os meus filhos começaram a crescer e preguiça de ir pra escola. Levantava todos e botava para ler salmo. Mas aquele lá, eles brigavam, então eles estavam brigando para ler salmo. O que vocês estão brigando por quê? Não, porque é só ele que quer esse salmo. Que salmo? Que foi? É o 117, o menor. Ninguém queria ler o 37, ninguém queria ler um salmo grande. Era o 100 ou então aquele salmozinho pequeno lá, 117. Rapaz, você tem que escolher nada. Quando o salmo quanto maior, mais bênção vem para vocês. Aí todo mundo ali sentadinho. A gente fazia aquele culto para depois eu ir para a rádio e eles ir para a escola. Ensinamos, né? Semeamos. Agora o resto é com eles. Mas vamos encerrar e dizer bom dia. Está acabando aqui, ali também. Aqui é o seguinte, bom dia para você, meu amigo, minha amiga, bom dia. Teu celular quebrou, estragou. Deixa eu botar aqui a lamparina. O celular estragou. Quebrou. Aí o que é que acontece? Ih, que nem a lamparina tá mais... porque eu carrego. Venha no Cavalcante Céu, aqui na Folha 24/8, lote 19, ao lado da Saimania, próximo da funerária do Paulo, de frente à Praça da Criança, ao lado do Sesc. A internet tá ruim. Vamos encerrar o programa sem bateria que está acabando. A internet também, o tempo. Para você que... Quando começa a chover, daqui a pouco, 9 horas, a gente começa o estudo na sinagoga, né? Então, para você, amanhã nós voltaremos com o programa Café com Rabino. Amanhã nós vamos entrar no mundo espiritual mesmo, rasgando mesmo. Eita, coisa boa de falar do mundo espiritual. Shalom, shalom, shalom.